Oi, gente! Se você não me conhece, eu sou Laís Falador, sou mãe de Estela, trabalho com educação consciente, neurociências e desenvolvimento infantil. E hoje a gente vai dar sequência aqui a essa série que eu tô fazendo com a Roberta. Tô muito feliz que a gente tá trazendo assuntos que são do nosso interesse e com certeza do seu também que tá aqui assistindo. Espero que você goste. Eu sou Roberta Câmara, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta de casais e eu sou mãe de 2 meninos gêmeos, Bernardo e Gustavo. E tô muito feliz com essa série de vídeos. Hoje a gente vai falar sobre educação, sobre criação de filhos, sobre parentalidade consciente, vai ser ótimo. Hoje a gente vai bater um papo assim, meio que comparando a educação tradicional com a educação respeitosa, educação com consciência, tá? Espero que vocês gostem. É muito interessante isso que você está falando sobre a educação tradicional e a educação respeitosa, porque assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, de forma tradicional, claro, a gente hoje sabe que tantas famílias diferentes, né, existem, com 2 pais, com 2 mães, com uma mãe, com um pai, com avós, com tios, enfim, mas a gente quando a gente fala assim de educação, de criar uma criança, e a gente imagina 2 pessoas, geralmente, por mais que sejam 2 homens ou 2 mulheres, ou um homem ou uma mulher, 2 pessoas criando uma criança, né? E aí, são 2 pessoas, são 2 mundos, são 2 realidades para entender o que é melhor, né, para aquela criança. E aí, a primeira coisa, quando a gente ouve sobre esse termo, né, educação respeitosa, é que as pessoas entendem que é uma educação permissiva, que é a mesma coisa de deixar a criança fazer o que ela quiser. Ou deixar ela desrespeitar os pais, ou enfim, as pessoas entendem logo. Ouviu a educação respeitosa, faz, ai meu Deus, na minha época não era assim. Por isso até que eu gosto de usar mais o termo de parentalidade consciente, porque parentalidade consciente engloba a educação respeitosa, que esse vício que você falou é um erro muito comum das pessoas ligarem a educação respeitosa com permissividade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você pode educar respeitosamente falando não para os seus filhos, né? Mas voltando ao conceito de parentalidade consciente, né? Porque eu acho que abarca não só a educação respeitosa, como a atenção plena, que quer dizer você está ali naquele momento por inteiro, né? Observando a situação como um todo e as consequências tanto positivas quanto negativas da sua atitude. Por isso que eu costumo dizer que é muito mais sobre se autoeducar do que educar os filhos, né? Você ressignificar talvez a educação que você recebeu para aplicar com seus filhos, né? Então educação respeitosa, autoeducação, atenção plena e buscar informações. Isso. O que não significa que você tem que ficar bitolado, buscando 1001 teorias, estudando, né, dia e noite sobre como educar. Porque você tem que seguir o seu coração, os seus instintos também. Mas se hoje a gente tem acesso a tanta informação, por que não buscar essas informações para aplicar na criação dos filhos, né? Então foi muito importante você falar isso, porque eu vejo que muitas pessoas confundem realmente educação respeitosa com permissividade, né? Isso. Mas novamente, você tem como colocar limites, educar respeitosamente é também sobre colocar limites. Mas você vai escolher como fazer isso, né? A forma como você vai colocar esses limites, como você vai mostrar ao seu filho o significado das atitudes dele e das suas também, né? Entender que o não pode ser positivo, né? Embora contraditório, né? O não pode ser positivo de várias formas, né? Sem dúvida. É muito isso que você estava falando, me lembrei. Eu sou psicóloga e eu tenho a minha especialidade em termos de abordagem dentro da psicologia, né? Não vou me aprofundar muito nisso, mas a terapia cognitivo-comportamental. Existe a psicanálise, existe o psicodrama, enfim, existem várias abordagens. A minha é essa, terapia cognitivo-comportamental, que hoje é a abordagem da psicologia com mais evidências científicas de eficácia. E toda vez que eu escuto alguns pais, principalmente os mais velhos, né, falando assim, eu apanhei, não morri, nossa, meus pais me educaram me batendo, ou me educaram com gritos, ou com autoritarismo e tal, e eu me tornei quem eu sou hoje por conta dessa educação. Pra gente que estuda psicologia, principalmente quem estuda a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente sabe, assim que um paciente chega no consultório, a gente consegue, na hora que o paciente está contando ali sobre a vida dele, sobre a infância dele, identificar exatamente as raízes de vários problemas que o paciente traz. E eu não estou falando só de transtornos mentais, né? De
você tá com depressão, com um transtorno de ansiedade ou um transtorno alimentar ou qualquer outra coisa. Eu tô falando da sua procrastinação. Eu tô falando, às vezes, do fato de você nunca terminar as coisas, começa e não termina, ou o fato de você não acreditar em si mesmo, a sua autoestima tá baixa porque você não acredita em que você é capaz de alguma coisa. E isso, quando você investiga, todos os psicólogos que trabalham com isso rapidamente percebem as origens que tá na raiz aí nessa educação, que muitas vezes não foi respeitosa, que muitas vezes foi através de muitos rótulos, né, de muito autoritarismo que deixa essas marcas. Então, assim, eu apanhei e não morri. Bom, ok, que bom que você não morreu, não era pra morrer mesmo, né? Mas, e a sua construção? Não tô falando só de, não, mas eu não tenho nenhum transtorno mental, certo? Mas e a sua construção, a sua visão de si mesmo, os seus relacionamentos com as outras pessoas? Será que isso não tá abalado pela forma que você foi criado? Isso é muito importante você falar isso. Eu não sou psicóloga, mas eu sou muito curiosa, né? Eu adoro relações humanas. Então eu leio muito, inclusive estava lendo o livro da teoria cognitivo-comportamental na infância, né? E como é que é um livro para psicólogos, na verdade, Certo. mas eu sou curiosa. Sim. E tô lendo. E eles falam exatamente, né, dessas influências. E tem um erro muito comum, que é pensar que trauma é uma coisa muito grandiosa, né? Algum evento, assim, muito importante que aconteceu na sua infância. Mas a gente não tem consciência de que esses traumas acontecem no nosso dia a dia, né? É óbvio que a gente não vai viver de forma robotizada, né? Tipo assim, pensando que essa ação vai ter essa consequência, mas é importante que em determinados momentos a gente faça isso. Né? Você estar ali observando o que aquela sua ação vai ter como consequência no futuro, porque a gente não pensa nisso, mas realmente tem muita influência. E em coisas bobas, né? Por exemplo, de você, como você falou, rotular seu filho como tímido, né? Ou rotular até com uma coisa boa, de muito inteligente. Essa criança é muito inteligente. Isso também não é bom, porque você tá ali criando já uma pressão de que ela é super inteligente, no que aquela criança vai conseguir fazer tudo que ela quer, vai conseguir passar na universidade que ela quer. Então a criança já chega ali no vestibular nervosa e tensa, porque ela sabe que ela tem que conseguir, né? Não, e não é só isso. Assim, eu tenho que conseguir porque me disseram a vida inteira que eu sou inteligente e eu vou decepcionar os meus pais, eu vou decepcionar as pessoas, porque de alguma forma, quando eu sou inteligente, eu agrado, né? As pessoas ficam muito felizes. Não ser inteligente talvez decepcione. Então eu crio essa crença, e aí a história da crença, que depois se popularizou, né? Das crenças, como é que o pessoal fala? Limitantes. O pessoal dos coaches e tal usam muito essa expressão crenças limitantes. Na TCC a gente estuda isso, só que de outra forma, né? Com outros termos, mas é bem parecido. Que essas crenças, elas nascem. Imagina uma criança que ouviu a vida inteira, desde pequenininha, que ela não pode isso, não pode aquilo, você não vai conseguir. Não porque você não vai conseguir, não porque você vai errar, não porque você vai cair, não porque você vai quebrar. O que fica de lição ali para aquela criança? Como é que ela cresce? E a gente é uma esponja, até os 7, 8 anos nós absorvemos muito. Então, e a gente não tem esse discernimento um entendimento abstrato das coisas. Então, se eu estiver sendo irônica ou sarcástica ou qualquer coisa, a criança não entende isso, ela leva ao pé da letra. Um dia minha prima era bem pequenininha, acho que devia ter uns 5 anos, e aí ela tava na minha casa e minha mãe tava com o sofá da minha mãe era velho. E aí ela derrubou, acho que foi suco de uva no sofá, e minha mãe fez o seguinte comentário, de forma bem irônica: ai meu Deus, você derrubou suco nesse sofá novo. E minha mãe tava sendo irônica porque o sofá era velho, então assim, minha mãe não tava ligando. Minha filha, Marina, o nome dela, você derrubou suco nesse sofá novo de sua tia. Ela começou a chorar. Oh, meu Deus. Óbvio, porque ela, eu sujei o sofá, me desculpa. E aí eu lembro que eu falei assim, mãe, ela é uma criança, ela não entende o que é sarcasmo, o que é ironia, né? É tudo muito concreto, um pensamento muito concreto ali. Então, até essa idade é muito difícil, é muito complicado o que a gente ensina, né? O que a gente coloca para as nossas crianças fica, e é isso que você falou do trauma. A gente imagina que trauma é assim, é um acidente de carro, é uma situação, uma morte, uma perda muito grande, é uma violência. Não necessariamente, isso pode ser trauma, mas pequenas coisas podem se transformar em crenças muito fortes que vão fazer parte da sua construção como adulto. E quando você fala aí sobre ensinar,
na verdade, a gente está ensinando quando a gente menos percebe, né? Porque a gente não está ensinando quando a gente coloca a criança na nossa frente e fala, isso aqui é assim, assim, assado. A gente está ensinando ali, vivendo, né? Então, essas coisas que a gente fala, ou que a gente faz sem perceber, são as mais importantes. Porque exatamente porque elas aprendem como uma esponjinha, né? Elas absorvem tudo, até sentimentos, emoções, energias, elas absorvem tudo. Então a gente tem que ter esse cuidado mesmo, né? De pensar no resultado daquela nossa atitude, né? Do que a gente fala. Você falou muito de não faça isso não, tenha cuidado. E isso pode gerar medos, né? E aí depois de alguns anos a criança se torna amedrosa, vem um novo rótulo. Mas por quê? Você já parou pra pensar que talvez porque quando ela tinha coragem de fazer daquele jeito, você logo falava que não era pra fazer porque poderia se machucar? Esse é um desafio pra mim, sabe? Porque eu fico o tempo inteiro me controlando pra não falar pra ter cuidado. Certo. Porque o meu instinto logo quer segurar. E não pode, né? Porque assim, eu tô limitando tanto a autoconfiança dela quanto a autonomia, né? Sim. O ímpeto que ela tem de ir fazer sozinha. Certo. Se eu continuar segurando, né? Ou querendo fazer por ela, ou então falando pra ela ter cuidado, isso vai segurar ela de alguma forma, vai limitar ela, né? Esse é um grande desafio pra mim, que eu tento controlar, mas é aí que tá, né? Essa questão da educação com consciência, é você observar. E aí eu entro em outro ponto que é desacelerar para educar, porque senão a gente acaba entrando no automático e vai fazendo tudo ali na correria e acaba não prestando atenção nesses pontos tão importantes, né? Você falou, né, esse exemplo que você deu do cuidado, né, com a sua filha, tudo. Esses dias eu tava com um dos meus filhos, né, eu já ia dizer o mais velho. Porque ele é 4 minutos mais velho. E eu tava com ele lá embaixo, no parquinho, né, e eu fui uma criança que fui muito... Minha mãe, minha avó são muito medrosas, né? Sempre foram assim, com aquele cuidado que eu ia cair e tal. E eu nunca fui uma criança com muita autonomia ou com muita autoconfiança. Nunca fui. Aí essa coisa de você desacelerar pra você ter consciência, né? De quando você tá educando, isso começou a vir muito forte com os meninos, né? Quando agora que eles já andam, já sobem nas coisas e tal. Então, Bernardo tava num parquinho no meu prédio. E aí, ele subindo sozinho pra descer sozinho no escorregador. Aí, ele subindo sozinho, eu filmando com uma mão, a outra mão assim, né, a postos pra alguma coisa. E eu me controlei, eu tava muito consciente ali de que, pra eu não ficar falando, cuidado, cuidado, cuidado. Então, eu troquei por... isso mesmo. Olha onde é que tá o seu pezinho. Isso, agora coloca o outro pezinho. Segura aqui em cima, filho, né? Perfeito. Pra eu não ficar cuidado. Aí ele conseguiu. E aí, na hora de descer do escorregador, ele pede a minha mão pra descer. Quase todas as vezes que eu tô com ele em algum parquinho, ele pede pra descer segurando a minha mão, uma das mãos. Aí a primeira vez ele pediu, eu dei. Aí na segunda eu fiz, filho, mas você consegue ir sozinho. Você não quer ir sozinho, não? E ele, não. Aí pediu a mão, dei de novo. E insisti pra ele ir uma terceira vez. E aí na terceira vez, ele foi sozinho. E eu fiquei super feliz e fiquei, parabéns, filho, muito bem. E outra coisa que eu achei importante na coisa da consciência é que em vez de eu falar naquele momento assim, mamãe tá muito orgulhosa de você, né? Eu disse, você não ficou feliz? Perfeito. Você não ficou feliz que você foi sozinho? Porque naquela hora eu tava orgulhosa dele, mas eu não queria que ele fizesse as coisas pra me deixar orgulhosa, né? Queria que ele sentisse alegria por ele fazer uma coisa sozinho, né? Porque eu acho que é isso que a gente, no final das contas, como adultos também, a gente quer se sentir bem, felizes, autoconfiantes por a gente ter realizado algo. Por você mesmo, por né? nós mesmos. Você falou 2 pontos muito importantes aí. O primeiro foi de substituir o cuidado por orientação, né? Isso aí, bote a mão aí, bote o pé aí. Esse é o caminho, né? Substituir o cuidado por frases de incentivo, né? Outra que serve para muitas situações é trocar o cuidado por você tá seguro aí? Você tá se sentindo seguro, certo, né? Enfim, para incentivar que a criança vá sozinha no lugar de falar cuidado, né? E outro ponto importante que você falou foi o substituir eu tô orgulhosa de você por você tá feliz por você ter conseguido. Sim. Isso é muito importante porque você tá incentivando a criança a fazer por ela, não por você, né? Isso se aplica a várias outras situações, né? Você demonstrar que ela tem que ficar feliz porque ela conseguiu e não porque você fica feliz por ela ter conseguido. Exatamente. Né? E isso é tão assim automático às vezes a gente não fazer. Porque eu tô contando essa história aqui, mas vejam,
nessa história eu estava muito consciente, muito presente, mas é claro que no dia a dia, no cansaço, no meio do turbilhão, eu dou uns gritos com os meus filhos e digo, pode sair daí, você vai cair, Claro. e não sei o quê. Então assim, não fiquem achando que é não tudo vamos perfeito. romantizar. A questão da atenção plena, né, da consciência, é a nossa intenção de fazer corretamente. Isso, exatamente. Mas é óbvio que a gente vai errar, e isso é importante também porque isso nos humaniza, né? Isso, E aí a gente tem a oportunidade de pedir desculpa, de mostrar que a gente errou. Então, isso. nosso filho percebe que a gente é imperfeita também e corrige nossos corrige, erros, exatamente. Né? E esse negócio da gente fazer as coisas, assim, no automático, uma coisa que eu ouço muito todo mundo, assim, ao meu redor fazer, e eu corrijo quando eu percebo que é assim, não faça isso porque mamãe, papai, vovó, titia, o que quer que seja, né, vai ficar triste. E eu sempre corrijo, eu digo, não, você não pode fazer isso porque isso é errado. Porque você não tem que deixar de fazer as coisas porque vai deixar alguém triste, né? Então assim, ô filho, não bata no seu irmão porque isso vai deixar a mamãe triste. Não, ele não tem que deixar de fazer isso por causa de mim. Ele tem que deixar de fazer porque é errado. E porque vai machucar o irmão. Porque vai machucar o irmão, machuca as pessoas, não pode bater. Mas só quando a gente tá consciente que a gente tá atento, a gente tá ali. No automático não vai dar. Não dá, porque a gente não vê, as coisas passam despercebidas, né? Isso. Por isso, e assim, é porque esse assunto tem tantas camadas que não dá pra gente conversar sobre isso assim em um vídeo só. Mas é porque falta incentivo de tantos lados, né? Inclusive estatal mesmo, né? Sim. Porque já começa errado, né? Licença curta para as mulheres que trabalham em empresas, ausência de licença para mulheres autônomas. Então, a gente precisa de muito para chegar na posição ideal, para a gente poder ter tempo realmente para cuidar dos nossos filhos, para educar, para estar presente, para evitar que algumas atitudes deles passem assim sem a gente perceber e a gente perca a oportunidade de estar corrigindo ali, né? E aí você falou isso, me lembrou de duas situações assim que eu senti por não estar presente, porque o fato de não estar ali atenta, né, vigilante, porque enfim, não poderia, me tirou a oportunidade de mostrar para ela como deveria ser feito, ou o que ela poderia fazer, né, naquela situação. Uma delas foi, eu trabalho fora, então meu marido também, então ela fica com a babá, né, em casa de manhã. Em uma dessas oportunidades a babá ficou doente e eu tive que chamar outra pessoa. Então eu e a babá a gente segue em harmonia, né, ela é minha rede de apoio, né, uma das pessoas da minha rede de apoio, e ela sabe como eu educo e segue a mesma linha que eu. Então essa pessoa que estava não tinha o costume de cuidar de Estela. E a Estela foi mexer em um objeto do pai lá e a moça falou, não pegue aí que papai briga. E aí eu escutei isso quando eu tava chegando e aí não é isso que eu quero passar pra ela não pode mexer ali porque aquilo não é dela, ela tem que respeitar as coisas que não são dela, né? Então nesse momento eu tive a oportunidade de corrigir, mas me dói os momentos em que eu não estou pra poder corrigir, né? Outra foi na escola, eu cheguei nessa hora. Na primeira semana de escola, uma amiguinha queria o objeto da mão da outra, a outra não deu, pegou o braço e me mordeu. Se eu não tivesse visto aquela situação ali, eu não teria a oportunidade de pontuar para ela o porquê que aquilo não deveria ter acontecido. Que a amiga não pode morder a outra quando ela discorda, né? Certo. Óbvio que eu falo de forma que Estela possa entender. Isso deve acontecer várias vezes. E eu não sei se a todo momento as professoras estão disponíveis para mostrar, né? Isso aqui não deve ser feito por isso, isso e isso. Sim. Então, essa falta de oportunidade em alguns momentos, infelizmente a gente está sujeito, né? Porque a gente não tem como estar o tempo todo grudado no nosso filho. Isso. E eles vão aprender também com outras pessoas, com outros relacionamentos, com os relacionamentos com os coleguinhas, com a babá, com os avós. Quando a gente está presente, está ali inteira, né? Olhando, observando, porque tudo é oportunidade de ensinar. Isso. Eu tenho essa sensação de que todos os momentos que a gente está junta, eu posso ensinar alguma coisa a ela. Mesmo sem falar nada, né? Só com minhas atitudes eu tô ali ensinando alguma coisa a ela. Isso. E é muito... ainda temos uma educação, por mais que isso tenha melhorado muito, ainda tradicional, né? Que enxerga muito a criança como um rival do adulto e o adulto como hierarquicamente superior
e a autoridade sendo o princípio mais importante. Então, eu mando, você obedece. Então, a criança, ela não tem querer, né? Que é aquela história, a criança não tem querer, a criança não tem vontade, a criança não tem nada. Então, alguns comportamentos são mal vistos. Birra, né? Principalmente, porque é tido como um comportamento afrontoso, exatamente. Um comportamento de desrespeito, que deve ser, né? Não pode existir, que aquilo é manha, que aquilo é falta de educação. E é tão interessante porque eu converso isso com muitas mães, com pessoas que trazem isso, né? Tipo, meu filho tá fazendo birra e tal, não sei o quê. E eu sempre dou esse exemplo. Veja só, você vai no shopping, certo? Aí você passa na vitrine e vê uma roupa, um objeto, sei lá o que você gosta, maravilhoso, incrível, dos seus sonhos, mas é muito caro. Você não tem dinheiro, tá? E aí? Você faz o quê? Você não fica feliz, né? Você fica frustrada. Você pensa, poxa, eu queria tanto. Tem pessoas que, inclusive, não conseguem se conter e compram sem poder. Vou dividir no cartão, se endividam, né? Mas, de uma forma geral, a gente se frustra. Qual a diferença, né? Porque o que a gente espera de uma criança que vai no shopping, ela quer um sorvete, ela quer um brinquedo, ela quer alguma coisa, a gente diz não. A criança também se frustra. Qual a diferença? A diferença é que nós somos adultos. A gente aprendeu a se regular. E a gente tem uma preocupação, né, com o olhar do outro, né, com o julgamento do outro. Então a gente não vai se jogar no chão, chorar, espernear. A criança não tem. A criança, o desenvolvimento cerebral dela ainda não permite que ela se regule dessa forma. Exatamente. Nós temos o cérebro maduro, né? A criança não. Aí eu volto para aquele ponto da informação, né? Por que buscar informação é tão importante quanto buscar informação relacionada à educação dos seus filhos? Porque você não vai estar nem aí porque as pessoas em volta estão pensando, né? Porque muitas mães, eu percebo, né, principalmente nesse processo de mentoria parental, a busca é muito pela questão das birras, sabe? De ficar sem saber como agir, porque o filho grita, se joga no chão no meio do shopping. Quando você busca informação, você começa a se preocupar menos com o que os outros estão pensando. Porque você começa a enxergar aquele mau comportamento ali como um pedido de ajuda mesmo, sabe? Seu filho, ele não sabe como fazer, ele não sabe como se comportar. E criança não manipula. Se as pessoas mais antigas, né, elas costumam achar isso que você falou, que tá te desrespeitando. E não tem nada a ver com isso. Ele tá manifestando uma frustração que ele não consegue colocar em palavras, né? E todos nós sentimos. Todos nós sentimos, mas nós temos nosso cérebro lá todo formadinho já. E demora pra esse cérebro ter. Exatamente. E às vezes a gente se frustra, a gente nem consegue. A gente não consegue nem se segurar. Imagina uma criança, né? Eu sempre falo isso, sabe? Eu vejo os meus filhos fazendo a birra e aí vem a história de ser permissivo ou não, né? Porque você imagina que a criança fazendo a birra e que são as duas opções nessa situação do shopping. A criança foi no shopping e viu um brinquedo. Ou você vai ser autoritário, que é a educação tradicional, bater na criança, gritar com a criança, arrastar a criança e dizer, vamos embora, porque você nunca não te trago mais no shopping, porque você está esperando que aquela criança diga, ok, mamãe, eu entendo que você não tem dinheiro ou que não é o momento para comprar um brinquedo, então não vou. Não existe isso. Se você fica frustrado, imagina a criança, né? Então, as pessoas entendem que o contrário disso é dar o brinquedo. E não é essa a questão. Isso não é educação respeitosa. Exatamente, não é essa a questão. É o seguinte, eu tô entendendo o que você queria muito. Entendo, você tem razão. Você tem razão de ficar frustrado. É chato mesmo quando a gente quer uma coisa e não pode ter. Mas a gente não pode ter. Exatamente. Mas a gente pode fazer outra coisa, a gente pode combinar qual é o dia que você vai ganhar esse brinquedo, se você vai pedir ele pro Papai Noel, se você vai ganhar ele de aniversário, sei lá. Entender aquela criança, tentar regular ela de outra forma. As pessoas não conseguem entender isso. Entendem que você tá fazendo, que quando você faz isso, você talvez esteja alimentando ou perpetuando a birra da criança, quando na verdade a criança foi acolhida. Exatamente. Permissividade não é educação respeitosa, tá, gente? Muita gente confunde isso. E autoritarismo não tem nada a ver com firmeza. Você pode ser firme sem ser autoritário. Isso que você falou foi perfeito. Você acolhe e não tenta resolver o problema. Essa não é a questão na hora da birra. Porque muita gente vai tão ansioso ali pra resolver a questão, pra acabar com o problema, pro filho parar de chorar, de gritar, que acaba cometendo sucessivos erros. Você falou, né, de uma ação perfeita no momento da birra. Se abaixa, olha pro seu filho, fala que entende, acolhe o sentimento, até se você puder se colocar no lugar dele, é muito efetivo também de
eu me sentiria assim também. Eu já me sentia assim quando eu era criança e queria ter uma coisa que eu não podia. Mas agora, você não pode ter filho. E o filho vai continuar chorando? Vai, gente, porque não é uma mágica. A criança não passa a ter o cérebro maduro, formado com uma conversa. São várias, né? O trabalho de uma educação não tradicional, né, de uma educação consciente, é essa insistência mesmo, Sim, sabe? sim. Porque a criança não vai passar a deixar de fazer birra de uma hora para outra, mas ela vai entender como você age naquele momento, né? Você vai estar dando um exemplo na forma como você age com ela. E ela vai aprender a agir nas outras situações. Isso. E ela vai passar a ouvir também o que você está falando, porque você está dando a oportunidade dela falar. Você está ouvindo ela. Então ela também vai ouvir o que você tem para dizer. Isso. Né? E ela vai crescer dessa forma e enfim, vai ser muito positivo, né? Vai ser um adulto que vai saber se regular, porque nesse momento ele não sabe, então ele precisa de você para regular ele, para ajudar, né, ele a se regular. Depois o adulto vai saber se regular, vai saber controlar suas emoções e lidar com suas próprias emoções, vai aprender a acolher as suas próprias emoções, porque no momento você tá fazendo isso por ele. Sim. Mas quando ele se tornar adulto, ele vai saber, né? Ele vai nomear Isso. o que ele tá sentindo, ele vai saber nomear o que ele tá sentindo e vai se acolher, né? Então é muito importante esse trabalho de formiguinha de toda vez acolher o sentimento, falar como você se sente, né? E olha que interessante, a gente fala sobre isso, de se autorregular, né? E muitos adultos que falam isso, né? Ah, mas eu apanhei, não morri e tal. Não sabem se autorregular. E como é que se regulam? Álcool, drogas, vícios, compulsões, compulsão alimentar, compulsão por compras, e diversas outras coisas que ajudam, né? Naquele momento a regular essa emoção daquele adulto que nunca aprendeu a fazer isso. Entendeu? Porque ele foi silenciado, ele foi educado pelo medo, ele deixou de fazer alguma coisa que, né, algum mau comportamento que ele deixou de ter porque ele tinha medo da reação dos pais, né, ou então porque ele queria agradar os pais, ser visto, né, de determinada forma. Isso aí, gente, já caiu por terra, né? Você querer educar no grito, no tapa, querer gerar medo no seu filho para demonstrar que você tem autoridade, isso não é educar. Isso não é educar. Você tem que tratar aquele ser humano como um ser humano. Isso, né? Não é porque é criança que ele não tem sentimentos, que ele não deva ser respeitado. É exatamente o oposto disso. A gente tem que tratar a criança como a gente quer que essa criança trate as outras pessoas, né? Isso. Ou o adulto que vai se tornar trate outras pessoas. E é como a gente conversou em um vídeo anterior, de que ali a criança tá aprendendo sobre como ela quer ser tratada também, né? Então isso influencia muito nos relacionamentos que ela vai ter no futuro. Isso. Do que ela vai querer pra ela, no que ela vai aceitar e no que ela vai dizer que não quer. Que não né? quer. Eu não quero isso pra Sem mim. dúvida. Porque eu não fui tratada assim, porque eu vou aceitar que uma pessoa que chegou na minha vida agora me trate desse jeito. Desse jeito, né? exatamente. Isso que você estava falando sobre enxergar mesmo a criança como uma pessoa, né? Um ser humano, tudo. E o quanto que a gente pode ensinar com esse olhar de eu te vejo, eu te respeito, eu te considero. Eu comecei a fazer com os meninos agora, né? Eu pego uma roupa, assim, eu não pego qualquer roupa, né? Eu não deixo livre, mas assim, eu pego 2 roupas e pergunto, você quer qual roupa, né? Você quer usar o short azul ou o verde? E aí algumas pessoas olham e falam assim, ai, não começa a fazer isso não. Ai, não começa com isso, daqui a pouco você vai ficar cheio de vontade. Pessoas, né, tradicionais. Né? A criança vai ficar cheia de vontade, ou seja, isso é feio, isso é ruim, né? Isso é tido como algo ruim. Eu quero que meus filhos tenham vontades. Eu quero que meus filhos saibam escolher. É a partir da vontade que a criança busca, né? É a partir da vontade, do desejo que ela busca correr atrás de realizar esse desejo, né? Que ela se torna uma pessoa determinada. Isso. E tem vontade própria e respeita a sua própria vontade. Exatamente. Né? E assim, é tão sutil, porque, por exemplo, o pai deles, né? O meu marido, inclusive, eu fui meio que chamando a atenção dele porque ele tinha aquela coisa, quando os meninos começaram a comer, de tem que comer tudo. Ele e todas as pessoas que cuidam dos meus filhos, eu sempre falo, não, come até quando quiser, não quer mais, porque quem faz o prato deles é a gente não sabe quanto eles querem, qual o nível da fome deles. Então aquela coisa de você tem que comer até o final, ou seja, passando por cima da própria saciedade, a criança tem que entender a própria saciedade, né? De entender assim, não, tô satisfeito, não quero mais. De eu dizer, não, você vai comer até quando você quiser. Você tá satisfeito, não precisa comer mais. Então, isso de ter vontades e você considerar as vontades da criança, né, que é uma pessoa, é fundamental para ser uma pessoa. Eu não quero um filho que precise de mim para escolher uma roupa, que quando seja adulto me ligue para dizer assim, mãe,
preciso comprar roupa. Você compra roupa pra mim? Não, eu quero que ele saiba comprar a própria roupa. A gente pode até depois gravar um papo específico sobre filhos obedientes. E por que a gente não quer filhos obedientes. Vamos deixar isso, porque também tem muito papo aí. Isso, Mas em relação a isso, eu faço muito também, por exemplo, na hora de ir pro banho. Estela, você quer ir pro banho correndo ou você quer ir bem devagarzinho igual a tartaruga? Porque eu tô dando a opção a ela, mas a gente vai pro banho, assim. É inegociável o banho. Mas você pode escolher a forma como você quer ir. E outra coisa tem algumas coisas que são inegociáveis e a gente não pode deixar de fazer. Mas a gente vai respeitosamente mostrar que não tem como deixar de fazer. Um exemplo, ela estava resfriada agora, então tinha que fazer lavagem nasal. E ela tem fases e fases com lavagem nasal. Tem fases que ela faz tranquila, tem outras que ela detesta, e é uma luta e a gente tem que fazer a força. Me dói ter que fazer a força, né? Eu não queria, eu acho invasivo, mas eu explico pra ela que aquilo ali é inegociável. Então eu explico antes, filha, eu sei que você não quer fazer, eu sei que você não gosta, é chato mesmo, mas a mãe precisa fazer porque é pro seu bem, é pra sua saúde, é pra limpar o seu narizinho pra você respirar melhor. E quando acaba, que ela tá chorando, odiou aquilo ali a pulso, eu abraço e falo, eu sei que você não gostou, mas a mamãe tá aqui, me abrace forte. Vai passar. Eu fiz porque é necessário. Então, assim, você explica porque é necessário, né? Tem coisas que são inegociáveis. E nós temos que ser firmes, né? Mas com respeito. Exatamente. A gente tem como ser firme e respeitoso, né? Não são coisas antagônicas. Isso. Né? Os meus, eu sempre falei, né, sobre o que é inegociável com meu marido e com tudo. Então, assim, cadeirinha do carro. Inegociável. Não vai se não for na cadeirinha do carro. E às vezes não querem, às vezes, dá aquela birra e bate pé, não sei o quê. Filho, na cadeirinha você vai, assim, não é negociável. Mas assim, você quer pegar o seu brinquedinho, você quer pegar o seu livrinho, você quer que mamãe quer que bote uma musiquinha no carro, né? Sei lá, dou opções ali pra ele se sentir um pouco melhor, mas assim, às vezes vai chateado mesmo, porque não tem jeito. E é isso, não é você dizer, então tá bom, já que você tá fazendo a birra, então eu não vou deixar, você pode ir solto no carro, que não tem problema, não é por aí. Isso é ser permissiva, né? É o que a gente não quer também. Exatamente. Eu acho que dá pra gente concluir esse papo de hoje falando que você pode escolher, né? Você pode educar da forma como você foi educado, ou você pode buscar uma forma que seja mais benéfica para o seu filho, porque com certeza, com a gama de informações que a gente tem hoje, a gente sabe que a gente pode educar de uma forma positiva, né? Com atenção, com presença, com amor, com compaixão, com acolhimento. Eu convido você que está vendo esse vídeo a estudar um pouco mais sobre a educação consciente e respeitosa e tentar jogar para longe alguns conceitos da educação tradicional, como palmadas, como gritos, né? Acolher seu filho e criar um ser humano do bem, um ser humano respeitoso, um ser humano que se ame e que ame os outros também. Eu inclusive, acho que nesse processo, uma coisa muito importante, interessante, é que você possa fazer terapia também. Não necessariamente só uma terapia de orientação de pais ou pro seu filho, né? Porque às vezes a gente pensa assim, né? Não tô conseguindo educar o meu filho, eu vou colocar o meu filho na terapia. Não é disso que eu tô falando. É inclusive de você entender o seu próprio processo, a sua infância, o que aconteceu com você, de que forma você enxerga o mundo e como isso tá afetando a sua forma de educar o seu filho. Então acho que terapia é uma boa dica para ajudar aí nesse processo da educação dos filhos. É uma dica essencial, inclusive, porque é como eu falei, né, em algum momento aqui nesse vídeo de hoje. Educar com consciência tem muito mais a ver com autoeducação do que com educar uma criança em si. E autoeducação, né, autopercepção, eu falo por mim, eu consigo me analisar muito melhor hoje depois que eu entrei na terapia, né? Eu faço já há muitos anos, mas assim, não me vejo sem. Porque a gente tá ali sempre se autoanalisando, né? Quando a gente tá em terapia, a gente tá sempre se autoanalisando. Então, mais uma vez, se vocês tiverem condições, façam terapia, é muito importante. Vai ser bom não só pra você, como pras pessoas que te cercam, né? Principalmente seus filhos. Então é isso, se você gostou desse vídeo, curta, comente, se inscreva aqui no canal. E até a próxima. Compartilha também.